Bom, o presidente Jair Bolsonaro deu entrevista aqui à TV Cidade Verde e disse que não haverá perseguição ao governo do Partido dos Trabalhadores do Estado do Piauí, assim como não haverá perseguição ao governo do Partido dos Trabalhadores do Ceará e nem ao PCdoB no Maranhão. Mas o deputado federal e agora senador eleito Marcelo Castro pensa que isso não é suficiente. Por isso nós estamos aqui com o deputado federal Marcelo Castro, presidente do MDB, para falar mais a respeito do governo e, claro, também do que ele considera ser o czar da economia, Paulo Guedes, o ministro do superministério da economia. Senador Marcelo Castro, presidente do MDB. Marcelo Castro, boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. Se a intenção de Jair Bolsonaro, pelo menos no discurso, é não atrapalhar o estado do Piauí, nenhum dos governos de esquerda, por que o senhor acredita que o Piauí possa sofrer com isso? Vai além da questão política? Bom, boa tarde, Joedson. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. É porque o Elivaldo não rodou a entrevista toda. É porque o senhor veio para cá e não precisa, né? Verdade. Mas num trecho lá da entrevista eu digo que acredito sinceramente que o presidente Jair Bolsonaro não irá perseguir ao Piauí e a nenhum outro estado do Brasil. Acredito sinceramente, ele tem dito isso e acho que ele vai cumprir. O que é que ocorre? O que ocorre, isso que eu disse na entrevista. Quer dizer, o Piauí, o Brasil, está passando a recessão econômica maior da sua história. Então, todos os estados do Brasil, e evidentemente que o Piauí não poderia ser exceção, está com grande dificuldade com as suas finanças. Bom, o que é que a gente antevê para o futuro? É que o ministro da Economia, todo poderoso, por isso é que eu chamei de czar, que vai congregar o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Indústria e Comércio, tudo vai ficar nas mãos dele. Ele é de formação da Escola de Chicago, aquela escola que prega o liberalismo na economia de maneira extremada. Então, a ideia central deles é diminuir o tamanho do Estado, produzir um Estado mínimo, ele tem dito, e o Bolsonaro tem repetido, menos Brasília, mais Brasil. É verdade. Então, o Estado mínimo possível, diminuir os impostos e promover o desenvolvimento através da iniciativa privada, quase que num vale tudo, no salve-se quem puder. Então, numa situação dessa, diminuindo o Estado, diminuindo os recursos, o que é que a gente vai pensar? Vai concluir, é de que virão menos recursos para o estado do Piauí. E aí o senhor propõe um dever de casa para o estado. Mais uma coisa de um elemento político. Nós fizemos campanha, somos aliados do Haddad e do Lula, que perdemos a eleição. Então, o Bolsonaro, eu acredito, que não tem assim, essa simpatia de primeira hora, como teve o Lula, como teve a Dilma, como teria o Haddad se tivesse sido eleito. Mas ao mesmo tempo então nós não vamos poder contar com o governo federal, não é porque ele vai nos perseguir, é porque a ideologia que vai reger a economia é uma ideologia liberal. E aí nós vamos ter que nos valer com os nossos próprios... Ora, se nós vamos penetrar nesses redutos que são do Partido dos Trabalhadores, como é o caso do Nordeste, e isso impõe estratégias como, por exemplo, olhar mais para o Piauí, Ceará, Maranhão? Não, eu acho que os planos econômicos dele, de desenvolvimento, sem nenhuma dúvida, terão que incluir o Piauí, o Maranhão, o Nordeste, porque é a região hoje mais deprimida economicamente do Brasil. A maioria das pessoas, né, de renda mais baixa estão aqui na nossa região. Então, qualquer que seja o governo, terá que ter um plano de desenvolvimento regional para tirar essa diferença, esse gap que existe da região Nordeste com as demais regiões. Agora, o que é que eu estou dizendo? Nós vamos ter, daqui para frente, que contar com os nossos próprios recursos. Nós não vamos poder contar com o governo federal. Ora, se nós já estamos em dificuldade e o que se prenuncia será mais dificuldade, o que é que o bom senso manda? É que nós tomemos já de imediato as medidas necessárias para enfrentar os tempos difíceis. Por exemplo? Isso qualquer pessoa, se você está ganhando
num determinado padrão. Prevê que vai ganhar menos. O que é que você tem que fazer? Você tem que cortar daqui, cortar daquela, economizar, enxugar para os tempos difíceis que virão para você atravessar esses tempos. Então, nós temos a compreensão de que o governador Wellington Dias vai tomar agora, nesse governo que vai começar em 1º de janeiro, as medidas necessárias para essa adequação a esses tempos de dificuldade. Secretário de Fazenda, e inclusive, nós, do PMDB, damos já, em princípio, o apoio ao governador Wellington Dias, que naturalmente será no sentido de restrição, de corte de gastos, para que o Estado se adeque à dificuldade maior que ainda virá com o novo governo. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, falou agora há pouco aqui, até falou com certo alívio desse movimento dos partidos em favor dos cortes, porque ele disse que precisava desse apoio político, o governo precisava desse apoio político para fazer os cortes. Nas gestões passadas, os partidos aliados foram insensíveis à necessidade de contenção de gastos e propondo, inclusive, criação de novas... Não, de maneira nenhuma, pelo contrário. Todos nós, é evidente que isso aí é um comando que está com o governador Wellington Dias. Quem sabe da necessidade, quem vai fazer os cortes e onde fazer esses cortes, será o governador. Qual é a nossa posição? Nós damos apoio ao governador a essas medidas restritivas que ele vai tomar. É evidente que se ele vai tomar medidas restritivas, vai atingir a quem? A todos, indistintamente. E nós temos a expectativa de que o que existe aí, os cargos que o PMDB ocupa, que todos os partidos ocupam, são cargos que extinguem agora no dia 31 de dezembro. Ou seja, todos, é como se não existisse a partir de 1º de janeiro. Zera. Então, zera, e o governador vai compor uma nova equipe, e nós esperamos e acreditamos, não temos nenhuma dúvida, que o governador vai compor esta nova equipe, visando a dificuldade que nós estamos passando e a dificuldade maior que poderá vir com o novo governo, que tem uma orientação diferente daquela orientação que nós estamos acostumados. E a diferença, deputado, presidente Marcelo, é que quando zerar tudo, olha só a situação. O governo zera com o esforço de reduzir a sua estrutura, economizar, mas com a base aliada que é maior do que ele começou o governo passado, no caso do terceiro governo. Como e aí, acomodar todo mundo? Vai ter essa compreensão? Por exemplo, o MDB, eu imagino que vai ter uma expectativa de participação superior à que ele tem agora. Não, Elivaldo. Se eu estiver enganado, pode corrigir. Não tem a menor dúvida. Todo mundo vai ter a compreensão, todo mundo tem a compreensão de que nós estamos vivendo uma crise maior que o Brasil já viveu em toda a sua história. Nós nunca tivemos uma recessão tão profunda, tão duradoura, quanto a que nós estamos vivendo agora. O que é que diz o novo ministro da Economia? Que talvez daqui a 2 anos é que nós teremos um equilíbrio fiscal. Nós estamos com déficit em torno de 150 bilhões de reais já pelo 3º ano consecutivo, e os próximos 2 anos são anos de déficit. Isso é horrível, porque nós já temos uma dívida astronômica e estamos aumentando a dívida porque nem estamos pagando o juro e ainda estamos fazendo mais dívidas. Então o buraco está se afundando cada vez mais. Numa situação dessa, a pessoa achar que o governo pode continuar do jeito que vinha, eu acho que é uma absoluta insensatez. Ah, mas o governador vai cortar daqui, vai cortar. Claro que vai. Não tem outra saída. E todos nós que somos da base do governo, o partido dele, o PT, o PMDB, o PP, o PDT, o PR, todos os partidos da base do governo, teremos que ter a compreensão de que estamos passando um momento de dificuldade e o que é mais grave, nos preparar para uma dificuldade maior ainda. E aí tem que prevalecer o bom senso. E nós temos que tomar as medidas preventivas, não é, necessárias a viver esses tempos difíceis. E aí o PMDB dá todo o apoio ao governador Wellington Dias para tomar essas medidas, e o PMDB
vai assinar embaixo e apoiar o governador. Agora, falando a respeito da sua atuação como parlamentar, agora como senador da República, isso vai impor também um desafio maior à bancada piauiense. Se existe esse gap que o senhor falou, essa diferença entre Nordeste e o resto do Brasil, também existe entre Piauí e o resto do Brasil. Como fazer para sensibilizar, pressionar o governo federal a manter os investimentos no estado do Piauí e, se possível, até programas que possam acelerar ou fazer com que o Piauí ande numa velocidade maior nos investimentos estruturais? Bom, isso aí, Joelson, não tem a menor dúvida. Isso é uma ação que nós temos que fazer conjugada com todos os representantes do Nordeste. Nós não podemos continuar no Brasil com essa distância que existe. Olha, nós temos aqui no Nordeste a metade da renda per capita do Brasil. Nós somos Brasil. Não pode existir isso. Qualquer país do mundo que tem uma situação dessa, ele tem políticas de desenvolvimento regionais para que uma região não cresça muito e se torne uma região rica e o restante fique uma região pobre, né, gerando miséria, gerando pobreza, como o Nordeste. Você acredita que essas políticas de desenvolvimento regional vão ser esquecidas nesse novo governo? Não, acredito não. Acredito que o governo vai tomar essas medidas. Qualquer que fosse o governo, nós não podemos continuar com essa realidade. Nós temos que ter políticas de desenvolvimento regional e não vale aqui dizer que o governo não tem recursos para isso, porque os recursos que o Nordeste recebe de incentivo são muito menores do que o recurso, por exemplo, que recebe a Zona Franca de Manaus. Não estou me colocando contra a Zona Franca de Manaus. Nós temos recursos que vão todo ano em torno de 12, 14 bilhões de reais para o Distrito Federal, que a União dá esse recurso de mão beijada. Por que não para o Nordeste? Se Brasília tem o dobro da renda per capita do estado que tem a maior renda per capita do Brasil, que é São Paulo, Brasília tem o dobro da renda per capita de São Paulo e recebe benefício do governo federal. Como é que o Nordeste, que tem essa situação tão difícil, não recebe... Isso depõe contra a bancada nordestina, você acredita? Não é que depõe contra a bancada nordestina, é porque efetivamente falta política de desenvolvimento regional que nós tivemos no tempo do Juscelino Kubitschek e foi esquecido lá para cá. Essa é que é a verdade. Então, por mais boa vontade que tenha, boa vontade não põe mesa. Claro. Nós temos que ter políticas concretas de desenvolvimento do Nordeste do Brasil. Eu tenho nos meus projetos uma luta que é a de incentivar a irrigação do Nordeste. Como? Diminuindo a taxa de energia. E não é uma coisa complicada, porque o governo federal já tem um programa de incentivo à energia para a irrigação. Só que esse incentivo é um tempo muito curto, apenas 8h30. Eu quero aproveitar a mesma regra para ampliar esse espaço, porque a atividade de irrigação do Nordeste, o Piauí seria grandemente favorecido, porque nós temos um potencial incrível de irrigação, não é? E que de geração de emprego, porque é uma atividade que gera muito emprego, e nós atacaríamos onde o problema é mais crucial. Onde é que existe a menor renda per capita do Nordeste? Na zona rural. Esse projeto é mais fácil do que dividir o pré-sal, que o senhor tentou e tenta ainda. Não, né? O pré-sal não foi tão difícil, foi lutas, mas que nós convencemos. O problema do pré-sal é que saiu do campo político e foi para o campo jurídico. É verdade. E aí, meu amigo, a situação jurídica do Brasil está de cabeça para baixo. Agora, porque uma lei que foi aprovada 7 vezes pelo Congresso Nacional, os representantes do povo brasileiro, e um ministro sozinho, a ministra Carmen Lúcia, dá uma liminar, suspendendo os efeitos que foi feito, dizendo que imediatamente submeteria a decisão do Pleno. E tem 5 anos e esse imediatamente não chegou ainda, Isso é uma coisa inadmissível que está ocorrendo na Justiça do Brasil, que, aliás, o presidente Toffoli já se comprometeu em colocar em votação no Pleno do Supremo. Colocando em votação, nós não temos a menor dúvida que lá não existe nada de inconstitucional. Claro. É uma lei ordinária que botou outra lei ordinária, que era dividido assim, agora é dividido assado. E no dia seguinte nós vamos passar a receber esse recurso. Você avalia quanto o Piauí perdeu nesses 5 anos dessa liminar esdrúxula que a Carmen Lúcia deu?
Rapaz, pelo amor de Deus. Absurdo, né, deputado? Absurdo. Era para a gente estar recebendo hoje, talvez, mais eu não tenho esses cálculos seguros, mas com certeza mais de 700 milhões de reais por ano. Isso aí faz falta demais ao Estado, às prefeituras, sem nenhuma dúvida. Agora, o que o senhor imagina para o seu MDB? Certa vez o senhor me disse, agora recentemente, que o MDB continua sendo uma espécie de federação, onde existem vários setores que tomam suas posições, uns para o governo, outros para a oposição. Como é que o senhor imagina que será o comportamento do MDB daqui para frente? Bom, Elivaldo, eu continuo no mesmo ponto de vista. Eu acho que talvez não vá haver assim um comportamento uniforme do PMDB. Eu acho que núcleos do PMDB assumirão uma posição, outros assumirão outra. Eu não tenho a menor dúvida, eu já disse para você, já declarei em toda a imprensa, eu vou fazer oposição ao governo Bolsonaro. Lembrando o meu histórico, não vou fazer oposição iracunda, raivosa, destrutiva, e muito menos irei fazer oposição ao meu país. Tudo aquilo que se tratar de reforma, que for projeto de lei, que venha no interesse da sociedade brasileira, do Piauí, do Nordeste, do Brasil, como sempre foi o meu histórico, eu sempre estarei a favor. E aquilo que não for, evidentemente, que vou votar contra. Então, vou fazer uma oposição, mas uma oposição com responsabilidade. Jamais, e aliás, eu que critiquei aqui desse canal o comportamento de alguns colegas da oposição que trabalhavam para os recursos não virem para o Piauí. Gente, na época eu fui até um pouco ácido, vamos fazer oposição, vamos fiscalizar, vamos acompanhar a aplicação dos recursos, mas impedir que os recursos venham para o Estado não é fazer oposição ao Wellington Dias, é fazer oposição ao Estado do Piauí. E não se faz oposição, quer dizer, se eu apoio um candidato a prefeito e ele perde, eu faço oposição ao prefeito que foi eleito. Se eu apoio um candidato a governador e ele perde, eu faço oposição ao governador que foi eleito. Se eu apoio um candidato a presidente da República que perde, que é o caso agora, eu faço oposição ao presidente eleito. Mas eu não faço oposição à minha cidade, eu não faço oposição ao meu estado, eu não faço oposição ao meu país. Isso é contra o senso, isso não pode existir. Então, eu serei oposição, evidentemente, foi lá assim que o povo me colocou, mas é evidente que é uma posição responsável, visando sempre o interesse nacional, o interesse do Nordeste e o interesse do meu querido estado do Piauí. E eu queria agradecê-lo, deputado federal Marcelo Castro, senador eleito Marcelo Castro, presidente do MDB no estado do Piauí. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço.